Café tomado aí em casa, de certeza que também já deu para beber o seu copinho de água. Depois do almoço, a esta hora, são 13h55, 14 horas. Vamos sim fazer uma boa digestão na companhia deste programa Verso para acalmar um bocadinho a sua tarde de sábado. Estamos mesmo a conhecer o outro lado do Yassine Amji, ele que é um grande jovem empresário, na atualidade moçambicano. É um nome que com certeza não passa de forma desapercebida, daí que nós o trouxemos como nosso especial convidado para o verso desta semana. E assim, vamos falar um bocadinho deste seu lado como empreendedor. Sente que tem assim uma grande responsabilidade social para um jovem de 39 anos de idade? Eu sinto que sim, eu sinto que para 39 anos de idade tenho muita responsabilidade. Sinto esta responsabilidade quando encontro com várias pessoas e elas dizem que vimos-te na televisão, ouvimos-te ali, ouvimos acolá, ouvimos no jornal, e isto faz com que eu tenha cuidados como dou os meus passos, como falo, o que é que escrevo, porque as pessoas estão atentas. E, portanto, tenho também uma legião de seguidores jovens que olham para mim como alguém que inspira. E isso é uma enorme responsabilidade, porque qualquer, digamos, passo errado que eu dê, qualquer conselho errado que eu dê, há jovens que estão atentos e que podem seguir e que depois podem se dar mal porque seguiram algo que eu tenha comentado ou tenha dado de forma errada. Então, há aqui uma enorme responsabilidade para mim, que me obriga a ser alguém muito, digamos, muito reto, muito justo, honesto, para que, portanto, não perca esta responsabilidade. O Yassine é conhecido por trazer ideias novas e atuar em diversas áreas, como ambientes de negócio, de turismo, da cultura e do próprio desenvolvimento do nosso desporto. Como é que vê estas responsabilidades todas incumbidas num único ser, que é o Yassine? Eu penso que todos nós temos algo a deixar na sociedade. Nós é que temos que escolher o que queremos deixar ou como é que queremos ser lembrados. Eu escolhi, portanto, deixar um legado, digamos, de aprendizado, e também sou muito teimoso, porque muitas das vezes nós valorizamos as coisas que vêm de fora. Porque há um empreendedor nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Ásia, e nós valorizamos. Porque o tal empreendedor tem avião, tem fundação, tem clube de futebol. E eu sempre questionei, por que é que eu não posso ter? Onde é que está escrito que o jovem moçambicano não pode arriscar e não pode ter? Portanto, foi assim que eu comecei com futebol aos 21 anos, foi assim que abracei as outras atividades todas. Mesmo esta questão da fundação, quando eu decidi, portanto, requerer uma fundação em meu próprio nome, tive muitos amigos também que disseram que não, mas por que tu vais fazer isso? Tu não vais conseguir, as fundações só podem ser Unicef, Save the Children, a Cruz Vermelha, as grandes ONGs. Mas onde é que está escrito que o Yassine não podia tentar? E quando eu digo Yassine, estou a referir a qualquer outro jovem moçambicano que deve acreditar que é possível. Então eu penso que estas responsabilidades todas são boas, mas elas devem servir de incentivo para todos os outros jovens acreditarem que eles também podem e que amanhã Moçambique possa ter mais jovens em várias outras áreas. Eu não gostaria de ser o único e quem me conhece sabe perfeitamente que eu partilho ideias, partilho conteúdos que incentivam, apoiam os jovens. Eu não tenho problema nenhum em oferecer nas minhas redes sociais uma ideia de negócios. Se eu não posso fazer, posso oferecer a ideia para que outro jovem que queira fazer possa fazer. Porque eu só posso estar bem se as pessoas que estiverem ao lado de mim estão bem. Agora, eu estar bem sozinho, as pessoas que estão ao lado de mim não estarem bem, implicaria eu estar sempre a ter que ajudar essas pessoas, estar sempre a ter que aturar, entre aspas, os problemas dessas pessoas, então eu também não estaria bem. Mas se as pessoas ao lado de mim estiverem bem, eu também hei de estar bem. E é por isso que, por mais que eu tenha todas essas responsabilidades, seja no desporto, seja no ativismo, seja no empreendedorismo, seja portanto, no associativismo, a associação de turismo e, portanto, esses lados todos, seja na juventude, na política, eu partilho as ideias nas minhas redes sociais, partilho sempre que estou com jovens em palestras, em seminários,
mais para que eles também possam fazer e que amanhã não sejam 1 ou 2 ou 3 Yassines a fazer, mas que sejam centenas deles. Pois, Yassine foi eleito por 2 anos consecutivos como melhor dirigente desportivo de Moçambique. Como é que foi para si este grande momento? 2011 e 2012 foi no ano em que o Vilanculo Futebol Clube esteve no auge. Foi um clube que estava a trazer muita inovação no desporto. Nós tínhamos o cartão de crédito Visa, fomos o primeiro clube a ter um website, um autocarro com branding, uma loja de desporto com a marca do clube, fizemos o merchandising do clube, portanto bonés, camisetes, e hoje estamos a ver muitos clubes a fazerem a mesma coisa. E eu acredito que parte destas atividades, que não foram só minhas, mas sim da equipa que estava comigo, culminou portanto, com esta distinção de melhor dirigente esportivo do país. Uma foi pela Associação Nacional dos Municípios, foi aqui na Matola, e outro foi portanto, no ano seguinte na Gala do Desporto. Portanto, foi um momento emocionante, mas eu não levo os troféus muito a peito. Eu não levo, portanto, digamos, essas distinções são boas, porque são homenagens que damos às pessoas que ainda estão vivas, não esperamos elas, portanto, perderem a vida para serem homenageadas, são boas, mas eu prefiro muito mais portanto, o respeito e o valor que sai do coração das pessoas. Portanto, esse respeito, esse valor não tem preço. E isso tem muito mais, portanto, para mim tem muito mais significado e muito mais valor do que os troféus que nós recebemos. Sem menosprezar, portanto, qualquer que seja a distinção que a gente acaba recebendo. É sempre bom, dá-nos força e motiva-nos, portanto, para continuarmos a fazer mais. Fato curioso é que o Yassine era presidente deste futebol clube, mas passou de presidente a proprietário do mesmo. Como é que foi para si esta transição? Lili, é como eu disse, a questão sempre foi essa. Por que os outros clubes na Europa podiam ser privados e terem donos e nós em Moçambique não podíamos ter clubes privados e que tivessem donos, não é? Então, no início, o Vilanculo Futebol Clube era um associativismo, um clube da associação, mas depois há ideias que foram implementadas e depois os membros, portanto, aceitaram esta ideia de eu comprar o clube. Na verdade, a compra não foi monetária, mas foi uma compra mediante um projeto que iria agregar valor, portanto, ao clube. Portanto, parte da compra foi a garantia de que o Vilanculo iria, portanto, receber patrocínios, a garantia de que o Vilanculo Futebol Clube iria subir ao Moçambola, a garantia de que o clube teria um autocarro. Portanto, esta compra não foi paga às pessoas que faziam parte do clube, mas sim paga em criar infraestruturas e uma estrutura para o próprio clube. Então, eu penso que foi um modelo diferente e digamos que criou-se este valor no clube. Hoje nós temos aproximadamente 450 crianças dentro da nossa escola de formação. Iríamos no ano passado introduzir a natação, o basquetebol, a patinagem, o atletismo, mas por causa da Covid tivemos que parar. Já temos todo o material pronto e estamos à espera, portanto, de termos medidas mais relaxadas para apostarmos mais na formação. Por que na formação? Porque de 2014 para cá nós começamos, portanto, a dedicar mais na formação do homem do amanhã. Portanto, em vez de estarmos só a competir ao mais alto nível, sentimos que havia um gap nas camadas de formação e que as crianças precisam de ter uma ocupação para não se perderem nas drogas, no álcool, no cigarro, nas gravidezes, portanto, precoces, casamentos, portanto, prematuros, e decidimos apostar nas crianças. Portanto, movimentamos por ano 450 crianças, já desde 2012 até agora. Íamos introduzir no ano passado o basquete feminino, o atletismo nos dois géneros, a natação, a patinagem, para começar a ocupar também as meninas, para que elas também fiquem portanto, ativas com alguma coisa. Eu sou muito por ocupar crianças com atividades e em espaços livres, não é? Do que mais palestras na televisão ou na rádio. As crianças não têm tempo para palestras, as crianças precisam de estar ativas com alguma coisa. E é este o foco do Vilanculo Futebol Clube. Neste momento sou o proprietário do clube, temos um outro presidente, um jovem, que foi nosso diretor executivo durante 3 anos, mostrou alguma competência, e porque eu fui capaz, sinto que este jovem também é capaz, e entreguei-lhe a presidência do clube para experimentar
o potencial que ele tem. Penso que é bom e é importante nós apostarmos nos jovens para que eles também possam libertar qualquer que seja o brilho ou o DNA de líder que tenham dentro deles. Pois, uma grande paixão do Yassine é o amor às crianças. Por falar em crianças, o Yassine tem 6 filhos. Conte-nos como é que é para si ser pai destas 6 crianças. Como é que é o Yassine pai? É muito babado? É muito exigente? Como é que é o Yassine pai? Eu sou muito exigente, mas também sou muito babado. Sou exigente porque penso eu que a responsabilidade que tenho, a responsabilidade que a minha família tem, os meus filhos têm de herdar essa responsabilidade. Portanto, eu sempre converso com eles que é importante o comportamento deles nas escolas. A minha filha, por exemplo, que é a segunda, ela já percebeu isso. Numa das vezes que estávamos a corrigir o teste dela, encontrei lá uma falha da professora em que tinha atribuído um valor numa pergunta que não estava correta. E eu disse a ela: olha filha, tu amanhã vais ter que ir com a professora e vais dizer à professora que olha, ela falhou ao dar aqui 18 valores porque este um valor está a mais e que estás a pedir para que ela dê a tua nota real. Ela no início ficou assim: mas pai, eu disse não, tu tens que ser justa e tua professora vai perceber, né? E ela foi fazer isso. A partir da segunda, terceira vez, eles começaram a fazer isso de forma frequente, né? E os professores passaram também a corrigir com mais atenção as provas dos miúdos. Portanto, eu penso que é importante esta disciplina, este rigor, mas também sou um pai muito babado, gosto de brincar com eles, gosto de sair, gosto de viajar, portanto, com eles, não me importo de pegar em todos eles e sair com eles sem portanto, a mãe e estarmos só nós, eu e os miúdos. E nos fins de semana também, se for para sairmos, irmos tomar um lanche, alguma coisa assim, também não me importo de sair só com eles. O filho mais velho do Yassine tem 16 anos. Tem 16 anos. E os mais novos têm 2. Eu digo os mais novos, atenção que não são gêmeos. São 2 filhos de mães diferentes, pois o Yassine afirma que ele é apologista da poligamia. Yassine, que assunto é este? Bem, é um assunto que quando vem dos homens soa-se machismo, mas nós já vimos muitas mulheres que também afirmam que são a favor da poligamia. Temos o caso da Paulina Chiziane e tantas outras mulheres que reconhecem que a sociedade também precisa. E atenção, ser a favor da poligamia não é ser a favor que todo homem case com mais de uma mulher, né? Mas quem tem condições, quem está em condições de dar o mesmo tratamento, quem está em condições de dar a mesma atenção, tratá-las por igual e, portanto, não discriminar, por que não? Se elas se sentem bem assim, nós vivemos num mundo de culturas diferentes, vivemos num mundo em que não somos iguais, portanto temos cores diferentes, raças diferentes, etnias diferentes, religiões diferentes, tradições e culturas diferentes. Somos 7 bilhões de pessoas no mundo e não vamos ser todos iguais. Portanto, penso eu que podemos respeitar as diferenças, não há problema nenhum em não ser polígamo, não há problema nenhum em ser polígamo. Portanto, eu penso que aqueles que têm condições, e também atenção, é algo que tu não escolhes fazer, acontece. Não é porque alguém vai dizer que não, eu quero ter 2 mulheres, ou quero ter 3, ou quero ter 4. Eu penso que é algo que acontece e o homem sente depois uma necessidade, uma responsabilidade de não discriminar, de não ser injusto para com elas e acaba depois estando no meio deste tipo de relacionamento. Mas penso que é importante que seja algo, portanto, que mantenha o respeito entre todos. As pessoas não podem ser forçadas a estar num relacionamento assim. Aliás, mesmo num relacionamento, um casal a sós, portanto, se as pessoas forem forçadas a estar lá, também não dá certo. Portanto, tudo é uma questão de vontade, respeito e, portanto, entendimento das pessoas. Deixem isto para o Yassine. Não vamos cair nesta febre. Também porque isto tem muito a ver com a questão religiosa, Yassine. Sim, na religião muçulmana nós podemos ter até 4 mulheres, não mais, em simultâneo, mas é preciso dar um tratamento igual. Portanto, não se pode tratar de forma diferente. O tratamento tem de ser igual, as noites têm de ser partilhadas de forma igual. Quando faz um filho com uma, tem que fazer um filho com a outra. Portanto, não é fácil,
E por isso coloco o homem a pensar muito bem antes de assumir um relacionamento assim, porque na nossa religião também as prescrições sagradas dizem que o homem que tiver mais de uma mulher e não as tratar por igual, ele vai acordar no dia do julgamento final, portanto com parte do seu corpo, digamos, inclinada, torta, não é? Então isto é mais para que o homem saiba que não é só querer, mas é preciso que ele perceba que é importante ser justo, é importante ser, digamos, equitativo para com elas. Quando falamos de ser justo, imagine que um homem está casado com uma esposa que é de Maputo e a outra é de Nampula, e nas férias, por exemplo, a que é de Maputo tem de ir à casa da mãe e que é de Nampula tem de ir à casa da mãe. Não vai dar, por exemplo, o mesmo valor para as duas, porque a de Maputo vai à casa da mãe bem próxima e a de Nampula precisa, por exemplo, de um bilhete aéreo. Portanto, ali é preciso perceber a questão de ser equitativo. Às vezes podes ter mais filhos com uma, menos com a outra, então as despesas numa casa serão mais, mas é extremamente importante o homem saber ser justo e saber dar a devida atenção e nunca, mas nunca mesmo criar, portanto, discriminar entre ambas. Elas todas devem sentir que estão protegidas, devem sentir que o homem é delas, e penso que não deve ser uma coisa fácil, mas para os que conseguem, olha, muita força. Para os que não conseguem, não vale a pena atreverem-se a algo que não vão ser justos ou, portanto, pelo menos equitativos. Prontos, de forma geral, e assim vamos manter o nosso telespectador atualizado sobre quais são as atividades do IACIN neste exato momento. Nós sabemos que é presidente da Associação de Futebol Clube de Vilanculo, para além disto também faz parte da Associação do Turismo de Vilanculo. De Vilanculo, sim. Sou proprietário do Vilanculo Futebol Clube, temos um novo presidente, portanto, membro fundador e presidente da Associação de Turismo de Vilanculo, vice-presidente no Pelouro Turismo da CTA, portanto, tem a ver muito com aquilo que já faço na Associação de Turismo, e esta coisa do associativismo não tem limitações de posições, porque tudo que for interligado é mais fácil. Recentemente, portanto, fui escolhido para ser delegado de Moçambique na Associação Internacional da Cooperação Turística, que tem a sede na Espanha, mas também sou membro do Conselho de Administração desta associação e represento os países africanos. Portanto, é a minha responsabilidade encontrar delegados nos outros países africanos para ingressarem, portanto, à Associação Internacional de Cooperação Turística. Nós temos reuniões via Zoom digital, de 15 em 15 dias, 30 em 30 dias, para tratar vários assuntos ligados ao turismo, cooperação turística, propostas para submeter à Organização Mundial do Turismo, portanto, coisas que vão beneficiar o turismo e a movimentação dos turistas no mundo inteiro. Sou ativista social, tenho a minha própria fundação, Fundação Yacine Amogi, portanto, fazemos várias ações sociais, temos alguns programas de empoderamento para a juventude ligado à agricultura. Queremos fazer mais, queremos ter mais voluntários, mais doadores, né, nacionais, estrangeiros, e sou empreendedor, palestrante e incentivador da juventude. Portanto, eu quero que os jovens moçambicanos acreditem que são capazes e que podem também fazer, porque só assim é que nós podemos ter uma geração melhor, só assim é que nós podemos ter um país melhor no futuro. Tudo isto com apenas 39 anos de idade. 39 anos de idade. E assim, considera-se homem realizado ou ainda ambiciona ocupar mais cargos? E se sim, qual seria o auge de todos os cargos que assim almejava ou almeja conquistar? Bem, eu nunca imaginei que aos 39 anos de idade estaria onde estou hoje. Nunca imaginei isso. Já houve momentos em que eu quis, por exemplo, seguir os passos do meu pai, que era ser presidente do município. Já houve momentos em que eu quis, por exemplo, ser administrador de um distrito. Falo dos anos passados, onde tinha essas ambições. Mas as coisas que eu faço hoje, às vezes chegam-se até a comparar-se com coisas que um presidente do município faz, ou um administrador faz. Portanto, eu penso que estas posições já não me dizem muito. Não sei se iria abraçar um cargo político, teria que necessariamente perceber que seria capaz de implementar mudança. Se for abraçar algo, tem que ser algo em que eu sinta que vou impor mudanças
é de trazer soluções. Porque se for só para abraçar um cargo, para ter prestígio, ou para ser um chefe, ter alguém que abra a porta ou alguém para conduzir o carro, não faz do meu jeito. Eu gosto de trabalhar, gosto de fazer as coisas acontecer, sou muito prático nas coisas. Há certos aspectos ligados à política que não me condizem, portanto eu não sei se iria conseguir, teria que quebrar muitos protocolos. Só o fato de ter que ter um motorista, o fato de ter um ADC para abrir a porta, são coisas que eu portanto não iria aceitar. É muito difícil aceitar isso, porque não foi assim que eu aprendi a viver, não foi assim que eu cresci, e além disso eu penso que se nós vamos abraçar um cargo público, estamos lá para servir, portanto temos de tirar do nosso tempo, nossa energia para dar, portanto, à comunidade onde nós estamos inseridos, para dar, portanto, à população. Então, eu penso que tem de ser assim. Não fecha as portas para qualquer que surja, portanto, qualquer possibilidade que possa surgir no futuro. Tudo vai depender. Se eu sentir que serei capaz de impor mudança e de trazer coisas boas para o país, irei abraçar. Se não sentir, haverá certamente pessoas em posições melhores do que eu e que poderão, portanto, executar esses cargos. Pois. E assim, para finalizar, qual é o maior legado que gostava de deixar? O maior legado que eu gostaria de deixar era, portanto, de uma juventude mais ativa, uma juventude agressiva para o bem, para os valores que são necessários, porque só assim é que nós podemos construir uma nação próspera. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos hoje, nós vamos colher amanhã. Portanto, se nós plantarmos maldade hoje, nós vamos colher a maldade amanhã. Se nós plantarmos o bem hoje, nós vamos colher a maldade amanhã. Vamos colher o bem amanhã. E o meu foco nos últimos 10 anos tem sido plantar o bem, onde quer que esteja. Portanto, eu não consigo ver alguém a dizer que não vai conseguir fazer uma coisa. Eu serei o primeiro a dizer que não, tu podes conseguir. O que é que está a faltar? Quais são as ideias? E dar as ideias necessárias para a pessoa poder fazer. Portanto, só assim é que nós podemos construir uma geração melhor de jovens, e quando nós tivermos jovens melhores, nós vamos ter, portanto, dirigentes melhores. Então, eu penso que é dever de cada um deixar este legado do bem, para que amanhã os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos também vivam num mundo melhor e num país melhor. Pois. E assim a nossa conversa chegou mesmo ao final. Eu quero agradecer em nome desta nossa vasta equipe pela sua disponibilidade em poder participar desta edição do programa Verso de. O nosso especial obrigada. Foi bastante interessante poder conhecer o outro lado do Yacine. Em jeito de fecho, gostava que deixasse aqui as suas últimas considerações. Muito obrigado pela oportunidade. Penso que considerações já deixamos todas, portanto as últimas palavras foram importantes e seria extremamente importante se a juventude moçambicana acreditasse que é capaz. Eu sei que é difícil, vivemos num país com muitas complicações, mas todos os países passaram por aquilo que nós estamos a passar, nos seus tempos. Não quer dizer que nós tenhamos que passar hoje por aquilo que os países passaram. O fato de nós termos as redes sociais na ponta dos nossos dedos permite fazermos pesquisas rápidas e contornarmos algumas dificuldades. Então o jovem tem de acreditar, e eu iria terminar mesmo dizendo que, olha, todos somos capazes de fazer e realizar os nossos sonhos, e muita força a todos os jovens moçambicanos. Muita força, jovens moçambicanos, é a palavra de ordem deixada aqui por Yacine Amoji, o nosso especial convidado para esta edição do programa Verso de. Nós vamos colocar um ponto final a esta edição, mas nós prometemos voltar próximo sábado com mais um convidado especial para o seu programa Verso de. Nós queremos agradecer pela sua companhia, pela sua disponibilidade em poder acompanhar este programa e conhecer a história de vida de Yacine Amoji. Nós voltamos próximo sábado, quando forem pontualmente 13h55. Fiquem com a restante programação da Mídia Mais TV. Tchau, tchau, beijinho ao seu coração.